graça, irmãos. O anticristo é literalmente o diabo? Alguns fazem essa pergunta e vamos falar um pouco sobre isso. Alguns pensam ser literalmente o diabo, outros pensam ser a manifestação carnal do diabo vindo da maneira que Jesus veio, através do ventre de uma mulher normal, mas assim como Jesus veio sendo gerado, o próprio Lúcifer, no ventre da mulher, e ele aparecendo e crescendo normal, sendo literalmente o diabo dessa forma. Então, isso procede, isso é assim mesmo, as duas opções são possíveis ou não. Vamos falar sobre isso. Então, ao grupo que diz que é literalmente Lúcifer que apareceu na Terra, que se infiltrou no meio dos seres humanos aí, e outros dizem que é também Lúcifer literalmente, só que vindo como Jesus veio, sendo gerado de uma mulher, esse espírito de Lúcifer, seria o próprio diabo. Então, nós vamos entender. Vindo como Jesus não é possível, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o espírito de vida, tá? O diabo não tem o poder da vida, então ele não poderia vir da forma que Jesus veio, tá? Porque Deus é vida, então ele pôde fazer isso através do ventre de Maria, mesmo sem o sêmen do homem, tá? Agora, é literalmente o diabo? Não é literalmente o diabo. Vamos ler primeiro. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então há muitos anticristos. O que é anticristo? É todo aquele que age contra a vontade de Cristo, contra o plano de Jesus, contra a revelação de Jesus, tanto para a igreja e tanto por meio das Escrituras. Então tudo que se opõe a Cristo é o anticristo. Então você vê aqui que muitos se têm feito anticristos, ou seja, muitos estão contra aquilo que se diz evangelho, aquilo que se diz santo, sagrado de Deus, aquilo que se diz obra do Espírito Santo. Muitos têm se tornado opositores da obra de Deus. Você não vê que hoje há muitos líderes, até mesmo evangélicos, que falam mais da terra do que do céu? São tipos de anticristo, que estão se opondo à verdade do evangelho. Está cheio de anticristo por aí. Mas o principal, claro, que nós queremos comentar aqui, é esse homem, esse líder que vai reinar por um período aqui na Terra, nos últimos dias, que a Bíblia vai citar bem claro que haverá esse líder, esse anticristo principal. O espírito do anticristo, tá? Já está, como a Bíblia vai dizer, agindo e operando. Agora, este homem é apenas um cara, provavelmente um político, é um cara influenciado pelo espírito maligno, pelo espírito que se opõe ao evangelho. Por isso que se diz anticristo. E isso tem muitos por aí. Mas claro que vai haver o principal. Então não é que é o próprio Lúcifer ali, em carne e osso, como muitos pensam dessa forma. E muitos têm medo, dá até medo de sair correndo. Que isso? O homem de Deus, ele sabe que Deus é com ele. E não vai temer qualquer ameaça. Então, a princípio é isso. Vamos entender que é um homem influenciado pela visão oposta ao evangelho. Já houve muitos, por exemplo, o anticristo Hitler. Hitler foi um anticristo, um dos piores. Ele era o próprio diabo encarnado? Alguns, na época, até pensavam que sim. Pelo menos os que morreram pela mão dele podiam jurar que sim. Mas não, um homem, um cara, só que com uma visão completamente contra tudo que se diz Deus, tudo que se diz amor, tudo que se diz graça mediante a luz do Evangelho.
tá? Então, o anticristo dos últimos dias é mais ou menos isso aí, não muda nada. É como um tipo de Hitler disfarçado de bonzinho, mas é um cara normal, com uma influência e com uma visão oposta a Deus e a tudo que se diz evangelho. Por isso vai perseguir a igreja, por isso vai perseguir pessoas que defendem o evangelho, tá? Por isso vai ter essa perseguição. Amém? Claro que nós cremos, nós temos uma visão que a igreja vai ser tirada antes do domínio total do anticristo, mas sabemos que haverá ainda parcela de igreja aqui dos que vão se converter durante esse processo e também alcançarão a salvação. Então, quando eu falo igreja, eu falo do total até os últimos dias, até o último que será salvo. Mas o processo, eu creio no arrebatamento antes do domínio total do anticristo, tá? Mas, irmãos, é isso. Então, o anticristo é um homem normal, mas a visão dele é a mesma visão como a de Hitler, como a de muitos aí, por exemplo, Antíoco Epifanes. Sim, muitos aí que perseguiram o evangelho, que alguns até que tentaram destruir a Bíblia por completo, as escrituras, para não deixar nada, nenhum rastro, e não conseguiu. Muitos aí que se levantaram ao decorrer de tantos séculos e milênios contra a revelação do evangelho. Amém? E esse cara é a mesma coisa, é da mesma forma, a procedência dele, o agir dele vai ser da mesma forma, perseguindo os que defendem a luz do evangelho, os que se dizem cristãos, os que amam a Deus e os que amam a verdade de Deus na vida dele. Amém? É isso. Simples e objetivo. Nada de algo paranormal, nada disso. Tá? Apenas um homem oposto. Claro que de uma maneira muito veemente, muito forte, se opondo com tudo que puder em questão de poderes políticos, em questão de influência humana, contra a luz do Evangelho. Amém? E nós vemos aqui, já está aí, muitos anticristos, e o espírito do anticristo já está aí, trabalhando no mundo. Amém? Deus abençoe e que Deus se esclareça mais em nome de Jesus. Paz e graça.